Hoje, pessoal, eu quero estar falando o, o que o que a alma de Deus odeia. O título da palavra vai ser isto hoje. O que a alma de Deus odeia? Eu vou falar sobre isso hoje. E o que Deus faz Deus sofrer? Porque às vezes você vê as pessoas sofrendo e você está preocupada com o sofrimento da humanidade. Mas você não vê o que aquelas pessoas estão fazendo, o que aquelas pessoas cometem, não só pecado, né? Os pecados brutais de matar, de roubar, isso é pecado, né? Grave, mas de adulterar, mas o pecado que a pessoa carrega dentro dela, na mente dela, nos seus pensamentos, porque a palavra de Deus disse que, em Romanos, que os nossos pensamentos serão julgados diante de Deus no dia do tribunal, no dia juízo final. Então hoje eu quero estar falando isso para você. E quero falar de um povo de Deus, que era o povo de Israel, povo da cidade de Judá, que Deus fala em livro de Isaías, no capítulo 1, versículo a partir do 10, a partir do 11, desculpa, não vou estar lendo todo, que é muito comprido. Mas depois você pode meditar, se você quiser, você vai ver que o povo, eles faziam oferta a Deus. Diz aqui, ó: de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto de holocausto, de carneiro, de gordura de animais, cevado, nem me agrado de sangue de bezerro. Então Deus diz: do que me serve a multidão de sacrifícios? Quer dizer, ou seja, esse povo da cidade de Judá trazia multidão de sacrifícios, sacrificava o material. Na época, era sacrifício de animais, que matava-se os animais, né? E era derramado sangue, aspergido o sangue ali, os sacerdotes aspergiam o sangue no altar, e o pecado das pessoas era perdoado. Não tinha a época de Jesus, que nós estamos falando da lei, nós estamos falando do Deus Pai. Aí tem a época do Deus Pai, que é o de Gênesis até Mateus, e tem a época do Deus Filho, que é de Mateus até Atos dos Apóstolos, a época do Deus Espírito Santo, que é de Atos dos Apóstolos até Apocalipse. Nós temos três manifestações da palavra de Deus, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, eu estou falando do Deus Pai, só para você entender a dimensão das coisas. Então, veja bem o que estava acontecendo com esse povo. Ele dava o material. De repente, é isso que tem acontecido com você. Você tem dado o material a Deus. De repente, você tem ido numa igreja, você tem orado, você tem oferecido as suas ofertas, os seus dízimos, tem dado lá a sua oferta, fazido os seus votos, você tem jejuado, mas você não obedece a palavra de Deus, você não pratica a palavra de Deus, você não abandona o pecado, você não abandona a vida errada, você continua, né, com mágoa, continua com rancor, com ressentimento, cheio de orgulho, cheio de si, cheio de prepotência, sou isso, sou aquilo, se vangloriando. Deus fala no livro de Isaías que nós não se gloria o rico na sua riqueza, nem o sábio na sua sabedoria, mas o que se gloria em conhecer a Deus e saber que Ele é o Senhor. A única coisa, essas duas coisas que nós temos que nos vangloriar. Não é de mais nada. De repente é isso que tem acontecido com você que vai ouvir esse vídeo. E diz, continuando aqui, porque está muito longo a pregação, não vou continuar muito, mas vou pular lá para o 13. Diz aqui: não continuei a trazer oferta vã, incenso para mim, abominação às luas novas e os sábados, a convocação da assembleia. Não posso suportar a iniquidade, nem mesmo as reuniões solenes. Então Deus proibiu o povo de trazer oferta. Não continuei a trazer mais oferta vã. Isso é oferta vã inútil. Não continuei, para mim é abominação. Ou seja, aquilo que o povo fazia para Deus, as festas de lua nova, os louvores a Deus, as reuniões solenes, para Deus era o quê? É como se fosse o quê, pessoal? Como se fosse a abominação. O que o povo fazia em nome do Eterno passou a ser o que? Odiado.
Quer dizer, o que o povo fazia no nome de Deus, do Eterno, passou a ser odiado por ele. O soberano Deus enfatizou o que a hipocrisia, a falta de respeito ao Deus Todo-Poderoso. Então, o que Deus enfatizou? Que a hipocrisia, a falta de respeito, era a causa do sofrimento. Deus, eu estou cansado e já me... Ele diz aqui, as vossas lua nova e as vossas solenidades, a minha alma a odeia, já me são pesado, já estou cansado de sofrer. Será que você não tem feito o que Deus odeia? Será que você não está fazendo o que Deus odeia? O que Deus odeia? Deus odeia a mentira. Deus odeia a falsidade. Você vê que aqui Deus fala da hipocrisia deles. A falsidade, a hipocrisia, a pessoa fala, finge ser uma coisa que não é. Será que você não tem sido essa pessoa? Fingiu que você não é? Isso é pecado. Quer dizer, o que é pesado que Deus odeia? O orgulho, a altivez, a prepotência, a arrogância, a pessoa não ser humilde. A palavra de Deus fala no livro de Mateus que o reino de Deus é dos humildes. O reino de Deus não é dos orgulhosos, porque os orgulhosos não ouvem a palavra, eles não querem ouvir. Então não é para eles, não se curva, ele não se arrepende. E você observa aqui que eu já estou cansado de quê? De a sofrer. A minha alma que as odeia. Então o pecado, pessoal, faz Deus sofrer. Por isso você vê o sofrimento das pessoas. Elas estão sofrendo por causa de quê? Não é por causa do mundo, não. Por causa do governo. É por causa do diabo. Não é só o diabo. Porque o diabo, para ele agir, primeiro vem um pecado. E o diabo está atrás do pecado. O diabo é como o urubu. Você já viu urubu na carniça? Onde você vê um monte de urubu, porque ali tem um bicho morto. Então o diabo só está onde tem o que é dele. Se a pessoa carrega o que é dele, se a pessoa não está em pecado, o diabo não vai agir na vida dela. Então o que faz as pessoas? O sofrimento. Da proporção que ela faz as pessoas sofrerem por causa do pecado, Deus sofre 24 horas por causa do pecado da humanidade. E por isso você vê as pessoas sofrendo hoje. Por causa que ela comete o pecado, faz Deus sofrer, e Deus permite que o pecado, que o sofrimento venha sobre essa pessoa. Você vê que ele diz aqui, estou cansado de a sofrer. Ele fala, estou cansado de quê? De a sofrer. Ele diz aqui, por isso, aí ele fala, continuando aqui, ó. Vamos continuar. Por isso, quando estender as vossas mãos, esconde-vos os meus olhos. Ainda que multiplique a vossa oração, não ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Então Deus, por isso, a causador de Deus não ouvir sua oração. Quando você multiplica a sua oração, quando a pessoa está na igreja, ela multiplica a oração, ela ora, ela jejum, ela dá dízimo, ela dá oferta, e Deus não ouve ela, porque o problema não está no dízimo dela, o problema não está na oferta dela, o problema é que ela faz tudo isso, mas ela não obedece a palavra de Deus, ela não pratica a palavra de Deus, e diz, eu não ouvirei, porque ela multiplica a oração, ela fala, por você vê as pessoas sofrendo, imagina, se Deus não ouve uma pessoa que está fazendo o sacrifício material, que está orando, que está jejuando, mas é hipócrita, acho que ele vai ouvir uma pessoa que está lá fora, que não tem vínculo nenhum com Deus? Para pensar. Então você me diz, o que preciso fazer para me resolver esse problema? Deus diz aqui, ó, o que ele fala aqui? Lavai-vos, purificai as vossas... Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade do vosso atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. O que você precisa? Você tem que se lavar, você tem que se purificar, você tem que se arrepender dos seus pecados, você tem que se converter, você tem que se arrepender das suas maldades. E lá, isso é lavar. Ele é lavar as tuas mãos. O que é esse pecado, a mão suja de sangue? Não é o sangue literal, o sangue de desmatar ninguém. É o sangue que ele vivia no pecado. Quando a pessoa está em pecado, quando ela estende a mão para Deus, a mão dela, espiritualmente falando, é como se estivesse suja de sangue. Ela precisa lavar a tua mão. Como é que eu lavo? Se arrependendo, abandonando o pecado, se batizando nas águas, buscando a Deus, dependendo de Deus.
Ele diz aqui: aprendeis a fazer o bem. Procurai o que é justo. Quer dizer, aprenda a fazer o bem. O que é aprender a fazer o bem? Aprender a fazer o bem é você aprender a obedecer a palavra de Deus. É você fazer o que é certo, fazer o que é correto, fazer o que é justo. O que é injusto, você deixa. O que é justo, você passa a fazer. É isso que você precisa fazer. Então, que Deus te abençoe. Você que vai ouvir esse vídeo, eu te peço 3 coisas. Compartilhe com as pessoas que estão sofrendo. Às vezes é a causa do sofrimento delas, não sabe. Acione o sininho para você receber notificações. Se inscreva no canais para você receber os vídeos, para Deus te abençoar. Porque eu estou falando da palavra de Deus. Faremos, que Deus te abençoe. Você que vai ouvir esse vídeo, que o Espírito Santo ele venha te convencer de todo o pecado. Amém.